Se você é como a maioria das pessoas, com certeza você tem dificuldades para elaborar a sua tese da redação. E se esse é o seu caso mesmo, nessa aula você vai aprender tudo que você imaginar sobre a tese. O que é exatamente a tese, como planejar a sua tese e como elaborar a sua tese, como escrever a sua tese. E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação. Nesse canal eu ensino técnicas de redação aprofundadas para você escrever redação de verdade, ou seja, aquela redação boa o suficiente para ser aprovada em qualquer banca que você queira prestar. E se você quer mesmo aprender redação de verdade, então você chegou ao lugar certo. Já se inscreve no canal. Você tem dificuldades realmente para escrever a sua tese, para elaborar a sua tese, para pensar nela, para poder começar a sua redação? Você tem? Já deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber qual é a sua dificuldade sobre essa questão. Então vamos lá. O que é a tese? O que é esse raio dessa tese que todo mundo fala e que muita gente ainda não entendeu o que é a tese? Ou até entendeu, mas não tem a menor ideia de como elaborá-la. Bom, a tese, ela é a ideia central do seu texto. O que isso quer dizer? É a primeira frase que você vai escrever na sua redação. Professor, mas a primeira frase não é o primeiro período da minha introdução? Não, claro que não. Primeiro de tudo, você vai planejar e escrever a sua tese. Esse é o seu ponto de partida. Quando você está com isso nas mãos, aí sim você vai partir para a sua introdução. Mas antes, por que você precisa ter a sua tese nas mãos? Porque, analisa comigo aqui com a analogia que eu vou te mostrar. A tese, ela é o embrião da sua redação. O que é o embrião? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o embrião, que é uma célula. E essa célula se multiplica em duas. Depois essas duas em 4. Depois essas 4 em 8. Até formar um ser vivo, um ser humano. Então, a sua tese é a primeira frase que vai se multiplicar em duas, depois em outras frases, mas ela é a primeira, ela é a precursora da sua redação. Tudo que você for escrever vai ter que convergir para ela. Ou seja, ela é a geradora, como no exemplo, na analogia do embrião, ela é a geradora de todas as outras ideias. Então as outras ideias precisarão convergir para ela. E aqui uma curiosidade. Ela é a primeira conclusão da sua redação. A primeira conclusão. Professor, mas eu pensei que a minha redação só tinha uma conclusão. Não. A sua redação vai ter um parágrafo conclusivo lá no final? Sim. E nesse parágrafo conclusivo, um tópico frasal que será a conclusão dele? Sim. Porém, há outras conclusões. O processo argumentativo pressupõe diversas conclusões. Por quê? Porque argumentar é você pegar uma proposição, que é mais ou menos uma declaração, e sustentar com premissas. A partir do momento que você apresenta premissas para essa declaração, ela é a conclusão do seu argumento. Então, a conclusão, a primeira e grande conclusão da sua redação é a sua tese. Por quê? Aí você pode me perguntar assim, mas como ela é a conclusão? Onde estão as premissas dela? Estão nos seus parágrafos de desenvolvimento. Os seus parágrafos de desenvolvimento serão grandes premissas que sustentarão a sua conclusão tese. Então ela é a sua primeira conclusão e todo o desenvolvimento vai ser escrito em função dela, para prová-la. Tá, você entendeu então o que é a tese, qual é o papel dela na redação, por que ela
precisa ser escrita prioritariamente. Mas, antes de continuar, se você quer ter um contato mais próximo comigo, você pode entrar no meu Instagram, é o @João Matos, redação de verdade, tudo junto. Lá você pode mandar dúvidas, perguntas sobre redação, tirar todas as suas dúvidas que você queira do ponto de vista da redação de verdade. Me segue e a gente vai ter um contato mais próximo lá. Bom, quais são as características da tese? Você, obviamente, tudo bem, você vai começar a sua redação com uma frase. Essa frase, ela tem certas características. E quais são essas características? Como? Você vai se perguntar assim, como eu sei que essa frase pode ou não ser a minha tese? Ela tem as características de uma tese? Então vamos ver quais são essas características. Em primeiro lugar, já para mostrar essas características, vamos quebrar alguns mitos sobre a tese. Porque certamente, você que está me assistindo aqui, você já ouviu falar muito sobre tese, já assistiu muitas aulas sobre tese, já aprendeu sobre tese. Provavelmente isso que você aprendeu não entrou na sua cabeça, mas hoje eu tenho certeza que vai entrar. Porque eu tenho certeza que você já ouviu por aí que a tese ela não é uma opinião pessoal, ela é diferente de uma opinião pessoal. E eu te digo que isso é pura besteira, pura balela. A tese ela é sim uma opinião pessoal, ela é a sua opinião. E se ela é a sua opinião, ela é uma opinião pessoal. Ponto. Quer ver? Vou pegar a tese de uma redação dos anos anteriores, uma redação da banca de 2011 do Enem. Há uma redação que foi nota 1000, cuja tese era assim, ó. Com a televisão, e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Perceba, isso é uma opinião. A única coisa que a pessoa fez antes de escrever essa opinião é tirar ali, ó, eu acho que com a televisão e principalmente a internet somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. A pessoa só tirou o eu acho que, mas é a opinião dela. É a opinião pessoal dela. Não é a opinião coletiva, embora muitas pessoas acreditem nisso também. É a opinião dela que está sendo expressa ali na redação. Ela só fez o papel dela de tirar as marcas pessoais, eu acho que, e fez de uma forma correta, porque você não pode colocar essas marcas pessoais, embora o sujeito, o eu que escreve ali, não esteja aparecendo, ele está lá. Então você só esconde as marcas pessoais, mas na verdade a pessoa que escreveu ainda está lá. Então, não tem nada disso de a tese não ser uma opinião pessoal. Ela é uma opinião pessoal, sim, só que ela é uma opinião pessoal que tem certas características. Ou seja, não é qualquer opinião pessoal que pode ser uma tese. Se eu digo assim, ó, maçãs são saborosas, isso não pode ser uma tese. Por que isso não pode ser uma tese? Porque a tese, eu não disse que a tese faz parte de um argumento? Porque você cria premissas no seu desenvolvimento para sustentar essa tese. Então, ela precisa ser uma proposição. O que é exatamente uma proposição? A proposição ela é uma declaração, mas ela não é uma declaração qualquer, ela tem algumas características. E dentre as várias características que a proposição tem, diante de uma proposição eu tenho que ou contrariá-la ou confirmá-la. Eu tenho que ter condições de fazer isso. Então, é o que eles chamam de valor lógico. Ela precisa ter o valor lógico, ou seja, ela precisa ser confirmada ou negada. Quando eu digo que as maçãs são saborosas, eu não posso, se alguém diz isso, eu não posso dizer que a pessoa está certa ou está errada, porque é a opinião dela, é o gosto dela. Eu posso até especular, dizer, é mentira, ela não gosta de maçã, está falando isso, mas ela não gosta. Eu posso até especular, mas eu não posso com toda certeza
contrariar ou afirmar isso, porque é o gosto dela, é o que está na cabeça dela. Então, por a tese ser uma proposição dentro de um argumento, que tem de ter condições de ser negada ou confirmada, então um juízo estético não pode ser uma tese. Já começa por aí. Beleza, não é qualquer opinião pessoal. Você já deve ter ouvido que a tese ela é um juízo. Sim, ela é um juízo. Só que ela não é nem um juízo de fato e nem um juízo de valor. Professor, mas o que é isso? O que é juízo de fato? O que é juízo de valor? Eu acho que você já ouviu isso por aí. Você já ouviu que a tese ela é um juízo de valor, não já? Não, a tese não é necessariamente um juízo de valor. Eu vou explicar por quê. E tampouco um juízo de fato. O que é um juízo de fato e o que é um juízo de valor? Vamos esclarecer isso. O juízo de fato, ele é uma realidade ou um fato que pode ser constatado, que é constatado por nós. Vamos supor que você pega e bate o olho em um passarinho que está voando ali, ou uma roseira. Você bateu o olho ali. Quando você bate o olho, você imediatamente sabe o que é aquilo, não sabe? A maioria das pessoas que já tem uma certa vivência, eles já sabem. Você bate o olho e você sabe. O que é isso? Isso é uma intuição. O que é uma intuição? É um conhecimento imediato. Então, quando você bate o olho, você sabe o que é um objeto, o que é alguma coisa, é um conhecimento imediato que você tem mesmo sem você ter de verbalizar isso ou pensar, isso é uma roseira, isso é um pássaro. Você não precisa construir isso em forma de linguagem para já saber o que é aquilo. Só de olhar você já sabe. Isso é uma intuição. Só que a partir do momento que você constrói isso em linguagem, você construiu um juízo de fato. Porque você constatou um fato ou uma realidade que nos cerca. A roseira, o pássaro, eles são realidades que nos cercam. E o que caracteriza ser juízo de fato é a característica, a condição de qualquer pessoa, isso ser universal, em qualquer lugar do mundo, as pessoas verem esses mesmos objetos e constatarem as mesmas coisas. Então, se aqui ou na China a pessoa olhar um pássaro ou uma roseira, elas vão constatar a mesma coisa que você constatou aqui, independente da cultura daqui e da cultura de lá. Isso é um juízo de fato. Então, é óbvio que a tese ela não pode ser um juízo de fato, porque isso não pode ser debatido. Não pode ser debatido. Eu falo, isto é uma roseira, ponto. O que eu vou defender aí? Não tem o que ser defendido. Isso não é defensável. Tá, mas temos o juízo de valor também. O juízo de valor ele já está ligado a uma visão mais particular. Enquanto o juízo de fato ele é universal, em qualquer lugar as pessoas reconhecem e atribuem o juízo de valor não, ele é mais particular. Ele é mais individual. Por exemplo, eu olho a roseira. Isto é uma roseira, juízo de fato. Agora eu digo assim, essa roseira ela traz tranquilidade. Contemplar essa roseira traz tranquilidade. Isso é um juízo de valor. Outra pessoa vai olhar e falar, não é assim. Na verdade eu fico nervoso olhando essa roseira, por exemplo. Então, o juízo de valor ele é mais individual. Ele não é universal como o juízo de fato. A pessoa atribui um valor àquele objeto, àqueles elementos. Tá, mas então por que o juízo de valor pode não ser a tese? A tese pode não ser um juízo de valor. Por quê? Se eu não estou trazendo ali um fato que é indefensável.
Eu estou trazendo um valor. É o que eu acho, o que eu acredito. Por que que isso pode não ser defensável? Porque dependendo da cultura onde você estiver, o valor pode ser diferente. Vamos supor, se eu digo assim, eu olho... Não, vou pegar um exemplo melhor. Eu pego vamos falar sobre a maconha, tá? Eu digo assim, a maconha é um vegetal. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão constatar que a maconha é um vegetal. Isso é um juízo de fato. Agora, se eu digo assim, ó, o consumo da maconha é proibido. Isso é um juízo de fato ou um juízo de valor? As pessoas tendem a achar que isso é um juízo de fato, porque afinal de contas está na lei, é proibido. Só que está na lei aqui, na nossa cultura. Lá no Equador, por exemplo, a maconha é permitida. Então, para nós serve, para lá não. Então, eu dizer que o consumo da maconha é proibido é um juízo de valor, na verdade. Não é algo universal. Logo, se eu disser que consumir maconha é proibido é um juízo de valor, mas isso pode ser defendido? Eu te pergunto. Não. Por quê? Porque isso é um fato, não é um juízo de fato, mas é um fato para nós. Então não dá para defender isso. No máximo que eu posso fazer é explicar por que o consumo da maconha é proibido. Porque está na lei, por exemplo. Então eu posso explicar, mas não posso defender isso em uma tese. Então nem todos os juízos de valores podem ser uma tese. Então, você deve estar se perguntando assim, mas tá bom, se a tese não pode ser juízo de fato, não pode ser juízo de valor, o que a tese é, afinal? Então vamos agora, eu vou trazer aqui o conceito que verdadeiramente explica o que é uma tese. Existem fatos, eu estou falando de juízo de fato, que é uma constatação. Eu estou falando de fatos, aquilo que é admitido como verdadeiro. Fatos. Os fatos, eles são indiscutíveis, certo? Até certo ponto eles são indiscutíveis. São indiscutíveis, são fatos. Só que existe o não fato, ou seja, aquilo que eu declaro, mas que é discutível. Por quê? Porque não é tido como fato, pela maioria, pelo menos, por grande parte das pessoas. Não é tido como fato. Então, mas fato segundo o quê? Pode ser segundo a lei, pode ser segundo a ciência, pode ser segundo a cultura, que eu também posso traduzir essa cultura como senso comum, como um pensamento, uma opinião vigente. Bom, aquilo que sai dessa esfera do que esse grupo considera como verdadeiro, como real, passa a ser o não fato, passa a ser o discutível. E o discutível, por estar em desalinho com o que esse grupo considera fato, é questionável. E por ser questionável, pode ser uma tese. Então, veja que não é qualquer juízo de valor que é discutível. Não é qualquer juízo de valor que é discutível, questionável, controverso, ou seja lá qual nome você queira dar para isso. Não é qualquer juízo de valor. Por exemplo, vou pegar aqui um juízo de valor que a Marilena Chauí usa como exemplo. Ela diz que a chuva é boa para as plantas. Ela diz que isso é um juízo de valor, e é mesmo, porque é uma avaliação de uma pessoa. Só que isso é um fato. Para nós, isso é um fato. Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, isso é um fato. Então, esse juízo de valor, ele não é discutível. Então, o juízo de valor, necessariamente, ele não é, nem todo juízo de valor pode ser uma tese, mas toda declaração que você fizer que for discutível, ou seja, que ela for controversa à luz do que a lei
prescreve, à luz do que a ciência diz, à luz do que o pensamento vigente, o senso comum defende, pode ser uma tese. Pode ser uma tese. Tudo que for controverso pode ser uma tese. Toda declaração controversa pode ser uma tese. Então, a característica principal da tese, ela é ser uma declaração controversa, questionável, argumentável, em outras palavras. Então, o resumo é esse: qualquer declaração que revele um não fato, ou seja, que seja controversa, é defensável, pode ser uma tese. Essa é a característica da tese. Aliás, é por isso que a tese tem esse nome, porque tese é aquilo que se defende. O que, por exemplo, não se poderia dizer da ideia central de uma redação expositiva, por exemplo. Uma redação expositiva, ela tem uma ideia central, mas a ideia central não é uma tese. A ideia central é a ideia central. A tese é uma ideia central, mas ela tem um nome específico, por quê? Porque ela é passível de defesa. Tudo que é passível de defesa pode ser uma tese. Pois bem, o que você pode estar falando assim, agora eu sei o que é uma tese, eu entendi o que é uma tese. Mas o que eu preciso saber para criar a minha tese? Porque, afinal de contas, eu sei o que é uma tese, mas eu ainda não sei elaborar uma. O que eu preciso saber? Bom, para você saber criar a sua tese, a primeira coisa que você precisa entender é um conceito central, é um conceito prioritário na redação dissertativa, mais especificamente, que é o conceito de problema. Você precisa entender o conceito de problema, a ideia de problema, para poder saber criar a sua tese. E o que é um problema na redação dissertativa? O problema é uma dificuldade em relação ao tema. Sem essa dificuldade, não existe dissertar, não existe dissertação. Você não tem o que dissertar se você não tiver um problema para dissertar. Uma dificuldade em relação ao tema. E esse problema, ele diverge conforme o tipo dissertativo. Se você está escrevendo uma exposição, o seu problema é um. Se você está escrevendo uma argumentação, o seu problema é outro. O problema expositivo, ele é um problema de conhecimento. Ou seja, ele é uma lacuna, uma falha no conhecimento. E que você precisa preencher essa falha com conhecimento. E o problema expositivo, ele tende a atingir um grupo, geralmente, um grupo mais restrito. Por exemplo, alguns anos atrás, no vestibular da Unicamp, numa redação foi cobrado que o candidato explicasse o fenômeno da pós-verdade, que você já deve ter ouvido falar. E ali estava pedindo que ele mostrasse exemplos, ele conceituasse, mostrasse exemplos, mostrasse consequências desse fenômeno atual, digamos. Então, se ele precisa explicar, se ele precisa mostrar, então é porque o interlocutor dele, o público dele não sabe. Inclusive ali eles criaram um contexto em que ele tinha que fazer uma palestra explicando isso. Então, aqueles que vão assistir a palestra provavelmente não sabem disso. E essa é uma falha no conhecimento. Então, quando você esclarece essa falha no conhecimento, então você resolve o problema de conhecimento que é expositivo. Agora, o problema argumentativo ele é completamente diferente do problema expositivo. O problema argumentativo ele geralmente é um problema social, político, econômico, talvez cultural, e que atinge a sociedade, não atinge só um grupo. No problema expositivo, geralmente é o seu interlocutor que não sabe, ou talvez uma plateia que não saiba e você vai lá explicar.
Já o problema argumentativo, ele atinge a sociedade. Então, é um problema social que atinge a todos. É um problema político, atinge todos. Um problema econômico, atinge a todos. Então, ele já não é mais tão restrito a um grupo. Quando um professor ensina uma disciplina, ele faz uma redação expositiva ali, verbal, né, para explicar aquela disciplina. E existe um lapso no conhecimento dos alunos e o professor ele resolve esse problema de conhecimento explicando. Já no problema argumentativo, você não vai resolver uma falha no conhecimento. Você vai resolver um problema social, político, econômico, cultural, que seja. Então é um problema que já atinge uma parcela maior. Tá, eu entendi o que é problema, mas como esse problema aparece? Como eu encontro esse problema? Como ele se manifesta num tema, por exemplo? Veja que num tema, o problema ele é mais um afunilamento do tema. Por que eu digo mais um afunilamento? Porque o tema em si ele já é um afunilamento do assunto. Você concorda? Por exemplo, pegar o tema do Enem 2019, que é a democratização do acesso ao cinema. Eu posso interpretar ali naquele tema que o assunto pode ser cinema ou pode ser acesso ao cinema. Esse é o assunto do tema. Só que democratização do acesso ao cinema já é um afunilamento desse assunto. Eu afunilei mais. Eu não vou falar qualquer aspecto do acesso ao cinema ou qualquer acesso sobre cinema. Eu vou falar da democratização. Quer dizer, é um afunilamento que eu fiz. Eu restringi o assunto. Certo? Só que o problema, ele restringe mais ainda o tema. Porque quando eu digo assim, ó, existe uma falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não vou tratar da democratização em geral, porque democratização pede ou é passível de outras abordagens, mas se eu falo que existe uma falta de acesso, então eu vou direcionar essa minha democratização para a falta de acesso. Ou seja, eu restringi ainda mais o tema. Na verdade, eu restringi ainda mais o assunto que já estava restrito pelo tema. Então é mais um afunilamento que eu trago ao assunto e que restringe mais o tema. Então ele se manifesta dessa forma. Tá, mas essa é uma parte ainda um pouco teórica. Como você pode estar se perguntando assim, como eu encontro o meu problema? Eu estou diante de um tema. Acabei de receber um tema da minha banca. Como que eu encontro um problema? Você vai se fazer a seguinte pergunta. Pergunta-chave e a pergunta mais importante que você precisa se fazer quando você está diante de um tema. É uma pergunta que simula o problema. Existem temas que já trazem ali, são mais fáceis de você encontrar o problema, porque já trazem ali escancarado o problema. Um exemplo foi o do Enem do ano passado, que é o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. O estigma é uma coisa negativa, é uma visão negativa. Então, o problema ele já está escancarado ali, está mais fácil de eu chegar no meu problema. Só que há temas que não traz esse problema escancarado. Ele traz o problema, ele está ali dentro, está implícito, está escondido ali dentro. Você precisa encontrar um problema dentro dele. Para os dois casos, você pode se fazer a seguinte pergunta: qual é o problema disso? Essa é a pergunta-chave, hein? Qual é o problema disso? Então, no tema do Enem, eu poderia fazer a seguinte pergunta: ó. Qual é o problema em estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais? Qual é o problema? Você viu que fica mais fácil de você chegar num problema fazendo essa pergunta. Vamos pegar um tema que não traz ali um problema explícito e que por isso você precisa simular esse problema, você precisa chegar a ele.
pegar o da FUVEST de 2019, que era o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, se eu faço essa pergunta para esse tema, eu faria da seguinte forma: qual é o problema da ciência no mundo contemporâneo? Pronto. Você encontrou a chave para você chegar no seu problema. Então, encontrar o problema é só responder essa pergunta, a essas perguntas. Então, como que eu responderia à primeira pergunta? Qual é o problema em estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais? Então, como eu responderia isso? Eu estou colocando aqui a minha opinião, é claro, cada um vai colocar a sua opinião. Lembra, a tese é uma opinião. É uma opinião. Então, vamos lá. A opinião que eu tenho, por exemplo, sobre qual é o problema em estigmatizar pessoas com doenças mentais estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas. Pronto, esse é um problema. Estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas. Pronto, encontrei o meu problema do tema. Embora ele já estivesse ali escancarado, né? Quando se disse estigma, né? E no tema em que não estava escancarado, para o qual eu fiz a pergunta: qual é o problema da ciência no mundo contemporâneo? Então, eu responderia assim, hoje, certos avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. Hoje, certos avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. Bom, esse é o meu problema. Cheguei nele. Viu como foi fácil chegar? É só fazer essa pergunta. Tá, mas como, você pode estar se perguntando assim, mas como que eu uso esse problema para desenvolver minha tese? Como que eu uso esse problema? Tá, encontrar o problema é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Agora, qual é o passo seguinte? Você vai transformar esse problema em interrogação. Você precisa transformá-lo em uma pergunta. Então, você vai usar o subterfúgio da pergunta mais uma vez. Primeiro, você faz uma pergunta específica para o tema. Agora, diante da resposta, você vai transformar essa resposta em uma pergunta. Que termos ou expressões interrogativas você pode usar para formular essa pergunta? Você pode usar por quê, por exemplo, como, e dentro do como, você ainda pode usar o de que forma, de que modo, de que maneira. Você pode usar o que é, ou qual é, ou quais são, né, dependendo do que vier depois. Até que ponto, que é a mesma coisa que eu dizer em que medida, e por aí vai. Você pode usar esses termos encabeçando o seu problema e transformá-lo em uma pergunta. Porque o seu problema ele tem que ser formulado em forma de pergunta. Você chegou no problema, certo? Agora você vai formulá-lo em forma de pergunta. Então vamos transformar esses nossos problemas que nós chegamos agora em pergunta, usando essas expressões, esses termos interrogativos. Então a primeira ficaria da seguinte forma: por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Pronto, eu formulei uma pergunta-problema. Por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Tá clareando para você? Tá clareando como chegar na tese? Calma que a gente ainda não chegou na tese. Estou me direcionando para ela. No outro tema lá da FUVEST, a pergunta-problema poderia ficar assim, como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Vou só abrir um parênteses aqui, porque é diferente de como. Embora eles pareçam-se muito iguais em dados momentos, é diferente uma coisa da outra. Porque
mostra razões. Como mostra o modo, a forma, a maneira como algo acontece. Então, não confundir essas partículas interrogativas. Então, ó, como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Cheguei na minha pergunta problema. Agora eu já estou com a faca e o queijo na mão. Mas você deve estar perguntando, mas professor, o que eu faço com essa pergunta? O que eu faço com ela? Então agora você vai para a última etapa. Você vai para encontrar a sua hipótese. Mas, pelo amor de Deus, o que é hipótese? Hipótese é o conjunto de respostas provisórias que você vai propor para o seu problema. Você vai propor uma resposta para essas perguntas, problemas aí, certo? E elas, até o momento, elas são provisórias, porque você ainda está considerando qual resposta dar. E nessa resposta, que vai ser nessas respostas que serão a sua hipótese, ela precisa ter variáveis, ou seja, cada resposta que você der é uma variável diferente. E quantas respostas você precisa dar para cada uma dessas perguntas? Depende. Depende de quantos parágrafos de desenvolvimento você quer escrever. Se você quer escrever 2 parágrafos de desenvolvimento, o que pede mais ou menos uma redação média de 30 linhas, então você vai fornecer 2 respostas para cada pergunta. 2 respostas. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nas respostas para essas perguntas problemas que eu criei. A primeira pergunta era: por que estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas? Então vamos lá, eu vou formular 2 respostas porque eu quero desenvolver uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá. Estigmatizar pessoas portadoras de doenças mentais prejudica a convivência entre as pessoas porque 1. Ou A. Promove a discriminação das pessoas consideradas doentes. B. Minha segunda resposta. Cria uma barreira que impede que as pessoas convivam e se ajudem mutuamente. Ou seja, quando as pessoas são vistas de forma diferente, as pessoas portadoras de doenças mentais são vistas de uma forma diferente, então cria-se automaticamente uma barreira entre aquelas pessoas que são portadoras dessas doenças e as que não são. Elas acabam não se misturando e uma ajuda que você poderia ter de uma pessoa que é considerada doente mental, até certo ponto, né? Existem aqui os doentes mentais que precisam ser internados mesmo. Mas existe uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo. Isso hoje em dia é visto como uma doença mental, de alguma forma. Então, você nem ajuda a pessoa e nem ela pode te ajudar de nenhuma forma, porque cria-se uma barreira quando você enxerga aquela pessoa diferente. Então, essas 2 respostas formulam a minha hipótese. Cada uma dessas respostas vai ser trabalhada no meu parágrafo de desenvolvimento. Uma resposta em um parágrafo, outra resposta no outro. E a segunda pergunta problema, que era: como hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem? Eu responderia da seguinte forma: hoje os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem. 1. Distanciando-o de respostas a questões intangíveis promovidas por uma religião. Ou seja, a ciência, com aquele pensamento cartesiano, ela desconsidera de alguma forma a religião, cujas respostas não são testadas como na ciência, são frutos da fé. Então, de alguma forma, a pessoa que se prende muito à ciência, ela acaba se desligando da religião, porque são incompatíveis. As respostas que ambas dão são incompatíveis. Pega, por exemplo, a teoria da evolução,
que é incompatível com a visão bíblica da origem das coisas. Resposta B, segunda resposta. Hoje, os avanços promovidos pela ciência podem mais atrapalhar do que ajudar o homem, atarefando-o mais e tirando o foco dos seus objetivos. Ou seja, a tecnologia hoje, ela ampliou as formas de comunicação. A tecnologia é fornecida pelo avanço da ciência. Ela ampliou as formas de comunicação e dessa forma o homem acaba se atarefando mais com esses inúmeros meios de comunicação que existem. E com isso ele acaba saindo dos seus objetivos porque ele está mais atarefado. Então ele tira o foco dos objetivos. Então essas são as duas respostas que eu dei para cada uma das minhas perguntas. Na verdade, cada uma das perguntas me levou a duas respostas diferentes. Agora você pode estar se perguntando assim, mas onde está a tese então? Se eu fiz perguntas, respondi essas perguntas, mas cadê a tese? Veja, essas respostas, elas são a minha hipótese, certo? É o meu ponto de partida. A partir do momento em que essas respostas elas deixam de ser provisórias e eu começo a argumentar sobre elas no texto, elas já são, não são mais provisórias, são definitivas, e elas se transformam na minha tese. Entendeu? Então, elas eram provisórias até a hora que eu comecei a dissertar. A partir do momento que eu comecei a dissertar, elas já não são mais provisórias, elas não são mais hipóteses, elas são a minha tese agora. Então, como que ficariam essas respostas transformadas em uma declaração única, que vai ser a minha tese? Eu vou transformar ela em uma declaração única, como se eu fosse escrever o texto, né? A primeira, relativa ao tema do Enem. Dessa forma, a visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais, além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Percebeu ali embutidas as minhas duas respostas? As duas variáveis da minha hipótese, você percebeu ali embutida? Tá aqui, ó. Além de, promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades. 2, cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Se a sua redação for ter 3 parágrafos de desenvolvimento, então ali vai ter 3 respostas. São 3 tópicos para você trabalhar. Agora no tema da FUVEST, vou transformar a minha hipótese em uma declaração única ali, ó. As respostas da minha hipótese em uma declaração única. Hoje, os avanços promovidos pela ciência tanto podem distanciar o homem de respostas a questões intangíveis promovidas por uma religião, quanto atarefá-lo a ponto de tirá-lo do foco dos seus objetivos. Viu como não é difícil você chegar a uma tese do nada, a partir do tema? Viu quais subterfúgios você precisa criar ali, fazer para chegar na sua tese ali acabadinha? Então, qual que é o resumo aqui da nossa conversa? Você está diante de um tema, certo? Então você precisa, em primeiro lugar, encontrar um problema relativo àquele tema. Encontrando um problema, você vai transformá-lo em pergunta, certo? E depois de transformar esse problema em pergunta, você vai responder a essa pergunta. Ou seja, você vai trazer ali uma hipótese. Pronto, você está com a sua tese na mão. A sua hipótese vai se transformar na sua tese. Certo? É claro que aqui eu simplifiquei bastante nessa aula. Eu não aprofundei muito na questão do problema, porque é uma questão que só isso já daria uma aula inteira, o problema. A hipótese, a questão das variáveis da hipótese, daria uma aula inteira também. Eu não aprofundei muito nessas questões, porque o tema ele é complexo. O que eu queria nessa aula mesmo é te dar uma forma prática de você chegar na sua tese rapidamente a partir do seu tema. Isso é nesse ponto que eu queria te levar.
Eu queria te levar do ponto A, em que você não sabia criar a tese, não sabia elaborar a tese, ao ponto B, que você sabe elaborar a tese a partir do tema. Esse era o meu objetivo dessa aula. Bom, eu espero que você tenha entendido e tenha chegado de fato nesse ponto B, que é agora saber elaborar a sua tese a partir do tema. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você gostou muito mesmo, compartilha com as pessoas que você conhece que têm interesse em redação e que querem aprender redação de verdade, mesmo estão na ilusão das redações aí para a banca X, para a banca Y e não sabem dissertar de fato. Compartilha com elas no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram. Enfim, compartilha com aqueles que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. E, então, um grande abraço. Te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Falou!